Bem, nós vamos fazer novamente a leitura do primeiro parágrafo, já que na última aula que nós apresentamos, no nosso último encontro, eu li apenas, aliás, eu comentei apenas a primeira parte desse parágrafo, que trata das questões negativas acerca das quais Deus nos libertou. Esse capítulo trata sobre a liberdade cristã, e essa liberdade cristã, claro, ela envolve essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, essa liberdade que nos foi dada pelo Espírito de Deus. Então nós vimos inicialmente que essa liberdade, ela significa liberdade da culpa do pecado, significa libertação da ira condenatória de Deus, libertação do rigor da lei, uma libertação da maldição da lei, mas também, como diz a confissão, consiste na libertação do presente mundo mau, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do temor da morte, do temor do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. De tudo isso, Cristo Jesus nos libertou com a sua morte. Agora, a confissão, ela continua fazendo afirmações relacionadas à liberdade cristã, e o texto então diz o seguinte: a liberdade cristã consiste também em seu livre acesso a Deus, em prestar-lhes obediência não por medo servil, mas por amor filial e mente voluntária. Tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância. Mas, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada em sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial, a qual a Igreja judaica foi submetida, e na maior ousadia de acesso ao trono da graça e nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sob a lei ordinariamente participaram. Então, perceba inicialmente aqui que essa liberdade cristã, ela tem tanto um aspecto negativo, que foi o que nós vimos logo no princípio, liberdade da morte, liberdade da sepultura, liberdade da condenação eterna, enfim, tudo aquilo que a primeira parte do parágrafo 1º do capítulo 21 apresenta. Mas também é verdade que há uma liberdade no sentido positivo, que são as coisas que são apresentadas. Ora, agora, diz a confissão, nós somos livres para ter acesso a Deus. A confissão diz que nós temos livre acesso a Deus e podemos prestar-lhe obediência não por medo servil, como um escravo deve obediência ao seu senhor, e ele obedece ao seu senhor, porque se não fizer, ele receberá toda a sanção e punição, toda a severidade. Então ele obedece por medo. Mas no Evangelho, essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, ela consiste, em primeiro lugar, nesse acesso que nós temos a Deus livre. Não há mais impedimento, irmãos. Nós não podíamos nos achegar a Deus antes porque não tínhamos um mediador para fazer esse acesso. A figura do mediador aqui é muito importante, e esse mediador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa figura é muito importante porque sem um mediador ninguém pode se apresentar a Deus, ninguém, nem crentes e nem descrentes. Nós só podemos nos apresentar a Deus agora porque, por causa de Cristo Jesus, o nosso mediador, nós temos livre acesso. Nós podemos nos achegar a Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas sem Jesus não havia nenhuma possibilidade do ser humano se apresentar a Deus, ter acesso a Deus. Qualquer apresentação, qualquer tipo de aproximação do ser humano sem Cristo com Deus significaria a morte e o fim para essa pessoa. Mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos livre acesso a Deus. E este acesso que nós temos a Deus para obedecer-lhe é um acesso que nos leva a essa obediência por amor a Jesus e a Deus, o Pai.
não por medo da sanção e da punição. Isso é importante porque a obediência ao Evangelho, a obediência que nós temos a Deus, ela deve ser caracterizada pelo amor que nós temos a Deus. Nós amamos a Deus, por isso o obedecemos. Nós sabemos que Deus nos ama e nos resgatou, nos salvou, nos limpou dos nossos pecados. Por isso, por amor a Deus, nós o obedecemos. É claro que o fator principal que leva o crente à obediência a Deus é a operação santa do Espírito em nossos corações. É a mudança que Deus operou em nós, no nosso coração, no nosso ser, fazendo com que cada um de nós nascêssemos de novo do Espírito. E é por ser uma nova criatura que podemos obedecer a Deus, que podemos obedecer a Deus por amor a Deus. Mas perceba que esse primeiro ponto apresentado aqui é importante, porque mostra que esta liberdade que nós temos em Cristo também é uma liberdade para nos aproximar de Deus. É uma liberdade que nos coloca junto a Deus. Nós não tínhamos liberdade para nos achegar a Deus antes, irmãos. A nossa liberdade não consiste apenas em uma liberdade da escravidão do pecado, do senhorio de Satanás. No lado positivo, consiste também numa liberdade de se aproximar de Deus e de ter livre acesso a Deus e de amar ao Senhor e de obedecer ao Senhor por amor, na liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Então a confissão diz que essa é uma liberdade que nos leva à obediência não por medo servil, mas por amor a Deus, e esse é um ponto importante de se destacar. O texto então prossegue dizendo que nós obedecemos não por medo servil, mas por amor filial e por mente voluntária. Dois aspectos da nossa obediência são apresentados, aspectos que nos levam a obedecer a Deus. O primeiro, já citado, é o amor a Deus. O nosso coração mudou. O nosso coração antes de Cristo era um coração que se revoltava contra Deus, que não apreciava o Senhor. Na verdade, era um coração que odiava a Deus e ao seu Evangelho. Mas em Cristo Jesus, e com a mudança operada em nosso ser pelo Espírito Santo, o nosso coração agora ama ao Senhor e busca o Senhor. Então essa obediência que nós temos a Deus, essa liberdade para obedecer a Deus, é uma liberdade por amor a Deus, por amor ao Senhor. Mas também, como diz a nossa confissão, é uma liberdade cuja a voluntariedade dela é expressa na liberdade que nós temos na mente. Então, nós obedecemos a Deus livremente, com livre consciência. Nós não somos obrigados a obedecer a Deus. Nós não somos obedientes a Deus por uma imposição de Deus contra a nossa mente, contra a nossa vontade. É uma obediência por amor e uma obediência voluntária a Deus. Nós queremos obedecer a Deus. Nós entendemos, a nossa mente foi transformada, a nossa mente que antes estava maculada pelo pecado e pensava de modo descoordenado, agora transformada, uma mente limpa, renovada pelo Espírito de Deus, nós entendemos que obedecer a Deus é o caminho que nós temos que seguir. Então, voluntariamente, decididamente, deliberadamente, nós entendemos e obedecemos a Deus em confiança. Todas essas mudanças, irmãos, que estão sendo apresentadas aqui, elas revelam um aspecto importante que acontece com os crentes quando eles são libertos do pecado, da escravidão do pecado. Veja que libertar da escravidão do pecado, por um lado, é ser livre de Satanás, mas por outro lado, consiste dar liberdade a esse homem ou mulher para servir a Deus de todo o coração, com amor e com uma mente livre, com o desejo de servir a Deus. Então essa liberdade, ela tem dois aspectos, o aspecto da liberdade do mal e o aspecto de uma liberdade para o bem. Nós precisamos observar que obedecemos a Deus livres do pecado, sem temor,
Livres do pecado, irmãos, significa livres da escravidão do pecado. Não é que nós não pequemos mais, mas livres da escravidão do pecado, como novas criaturas em Cristo Jesus, como filhos da luz, como pessoas nascidas de novo. É exatamente como o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 73, 74 e 75 apontam. Uma liberdade do cativeiro satânico que nos leva a uma adoração por amor e uma adoração voluntária expressa através dessa liberdade que temos em Cristo Jesus. Mas a confissão continua dizendo: tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância. Ora, no Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento também eram livres para adorar a Deus livremente. Apesar de que o culto judaico tinha toda uma formalidade, leis precisavam ser observadas, né? Mas a verdadeira adoração e os verdadeiros adoradores, por terem sido livres do pecado, livres da ação do inimigo de nossas almas, ela também era uma adoração livre e por amor a Deus. Abraão não foi constrangido a adorar ao Senhor Deus ali, não foi posto sobre ele nenhuma obrigação, nenhum peso para que ele adorasse a Deus e decidisse servir ao Senhor. Ele fez isso de bom coração. Ele fez isso depois que o Espírito do Senhor operou nele, de modo que o limpou do seu pecado e ele pôde então adorar a Deus livremente. Exatamente como nós hoje. A confissão vai dizer exatamente isso. Tudo isso, essa forma de adorar a Deus por amor, livremente, tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, isto é, os crentes lá do Antigo Testamento, no que diz respeito à substância, mas sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada em sua liberdade do jugo de uma lei cerimonial. Ora, no Antigo Testamento, apesar da liberdade dos crentes em amar, em ter livre acesso a Deus e em obedecer a Deus por amor e livres, com mente livre, com espírito livre, eles ainda, apesar disso, eles ainda adoravam a Deus debaixo do jugo da lei, que lhes dava toda uma sequência obrigatória diante de Deus, a chamada lei cerimonial. Os cultos e a adoração era por meio de sacrifícios, era por meio do incenso, era por meio da mediação de um sacerdote. Tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir em Cristo Jesus, claro. Mas até então era por meio dessas sombras que o culto acontecia. A própria questão alimentícia, dietética do Antigo Testamento. Então todas estas coisas eram chamadas de lei cerimonial. Elas faziam parte das leis cerimoniais do Antigo Testamento, mas, como diz a nossa confissão de fé, sob o Novo Testamento, todas estas coisas foram abolidas. Então, o que a confissão está dizendo é o seguinte: apesar destas questões estarem em vigor no Antigo Testamento, os crentes no Antigo Testamento, em substância, adoravam a Deus, tinham livre acesso a Deus, adoravam a Deus em amor a Deus, como os crentes do Novo Testamento. A única diferença é que no Antigo Testamento eles estavam presos às leis cerimoniais e no Novo Testamento os crentes estão livres destas leis cerimoniais. A única mudança, ela é operada na liberdade que os cristãos hoje têm de uma lei cerimonial que foi imposta por Deus ao povo do Antigo Testamento e o qual não foi imposta sobre nós hoje. Vocês devem lembrar muito bem da passagem em que, no livro de Atos dos Apóstolos, em que o Senhor Deus ele ordena que Pedro, primeiro ele mostra uma visão para Pedro com um lençol cheio de animais limpos e imundos, puros e impuros, e naquela visão Pedro escuta uma voz, a voz de Deus, e essa voz diz a Pedro: mata e come. E o apóstolo Pedro nessa visão responde e diz: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa impura, jamais coloquei em minha boca coisa impura,
e não matarei e não comerei. E Deus então diz: não tornes impuro o que eu santifiquei, o que eu agora torno santo. E essa figura se repete por 3 vezes. Mas o que é interessante aqui na nossa reflexão é que os judeus, Pedro era um judeu, eles tinham de fato essa obediência a uma lei cerimonial. Eles não comiam animais impuros, eles não ofereciam sacrifícios de animais impuros no culto a Deus, no culto judaico. Mas agora Deus está abolindo estas leis para Pedro. E a ideia aqui é que a salvação, ela, além de Deus abolir estas leis, Deus estava dizendo a Pedro que a salvação não era apenas para Israel, mas era também para os gentios. Então, depois de que Pedro ver esse símbolo dos lençóis cheios de animais imundos e limpos, e Deus diz: olha, eu santifiquei tudo agora você pode comer, está tudo limpo agora. Mas a mensagem para Pedro era: Pedro, vá até a casa de Cornélio, um bárbaro, um gentio, e pregue o evangelho para Cornélio, porque Deus vai salvar Cornélio. Cornélio não é um judeu. A mensagem para Pedro era: Deus salva também os gentios, Pedro. Os impuros, porque os gentios eram considerados imundos e impuros, como os animais que Pedro viu. Então, numa mesma visão, Deus está acabando com a lei cerimonial ali, mostrando a Pedro que ela não tem mais vigor. E ao mesmo tempo está dizendo: Pedro, no sentido espiritual, prega o evangelho aos gentios, porque eles também são povo meu. Tem muitos eleitos entre os gentios, e nós vamos chamá-los pela pregação do evangelho. Então observe que essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus também é uma liberdade de toda imposição de leis cerimoniais que estavam em vigor no período do Antigo Testamento. Vocês sabem que hoje muitas denominações elas ainda impõem um jugo de leis cerimoniais sobre as pessoas. Não pode tomar café, algumas religiões não permitem, eu estou falando de religiões pseudo-cristãs, que usam a Bíblia. São seitas, claro. E eles vão então dizer: olha, não pode tomar café, é proibido na Bíblia tomar café, não pode comer carne de porco, não pode comer isso e aquilo outro, não pode fazer isso e aquilo outro. Tudo isso Paulo vai desconstruir lá no livro de Gálatas. Vocês podem depois olhar e checar isso aí. Mas por trás disso está a ideia de que as igrejas ou seitas pseudo-cristãs, os grupos pseudo-cristãos que pregam esse tipo de submissão ou de recusa, proibições de alimentos, etc., eles não entendem que estas leis todas já passaram e nada disso tem vigor nenhum na igreja. Nada disso tem vigor na igreja. Então é importante, meus irmãos, que nós venhamos a pensar nestas coisas, entender que a igreja hoje não está de modo nenhum presa a estas leis cerimoniais. A liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade que nos livra do jugo destas leis, dessas imposições que muitas igrejas fazem. Tem igreja que diz que as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem se depilar, não podem usar maquiagem, não podem usar calça, porque dizem que é roupa de homem. Ora, todas estas coisas, meus irmãos, são leis. E no Evangelho, Cristo nos libertou destas leis, desse jugo. A Bíblia chama isso de jugo. Nós somos libertos desse jugo. Então não tem cabimento nenhum. Nós não devemos olhar para essas coisas só olhando para a questão judaico-gentílica, lá do Antigo Testamento. Nós devemos contextualizar, trazer para os nossos dias. A liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade que nos diz o seguinte: vocês podem comer de tudo. Vocês têm liberdade para isso. Não aceitem que nenhuma imposição seja colocada sobre vocês hoje. Senão, a imposição para não pecar contra Deus, em desobediência a Deus. Mas dizer que comer carne é pecado,
na Semana Santa não pode comer carne, porque se comer carne é pecado. Tudo isso é coisa falsa. Esqueçam essas coisas, irmãos. Na Páscoa, as pessoas comiam carne. Os cristãos comiam carne na Páscoa. E hoje a Igreja Católica proíbe as pessoas de comer carne na Páscoa. Então é uma coisa totalmente sem sentido, antibíblica, inclusive. A confissão continua dizendo ainda que essa liberdade que nós temos em Cristo, ela é ampliada no Novo Testamento. A liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada, diz a confissão, porque nós estamos livres do jugo da lei cerimonial ao qual a igreja judaica estava submetida. Essa lei que eu acabo de mencionar para vocês. E diz ainda a nossa confissão, nós temos liberdade e com muito mais ousadia de acesso ao trono da graça de Deus. E nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sob a lei ordinariamente participaram. Então, essas duas colocações, para finalizar aqui o capítulo, o parágrafo primeiro, elas são também muito importantes, porque o que elas estão dizendo aqui é que nós temos hoje mais acesso a Deus, ao trono da graça de Deus, no Novo Testamento, do que no Antigo Testamento. E esse livre acesso, ou esse maior acesso, esse acesso mais pleno que nós temos, é exatamente por causa de Jesus Cristo. Antigamente, no Antigo Testamento, nós tínhamos a sombra, nós tínhamos a promessa. No Novo Testamento, nós temos a realidade, o fato consumado. Cristo veio ao mundo, Cristo morreu na cruz do Calvário. Então nós temos o fato, nós temos um acesso muito maior, mais ousadia ao trono da graça de Deus. E também, muito mais plenas são as comunicações do Espírito de Deus para os crentes do Novo Testamento do que aos crentes do Antigo Testamento. Veja o que diz aqui as Escrituras sobre isso, meus irmãos. Observe o Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ver mais esse texto das Escrituras Sagradas. Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ver os versos 38 e 39. João 7, versos 38 e 39. O texto diz assim: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Preste atenção. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A ideia no Novo Testamento é que com a morte de Jesus, o Espírito ele é plenamente liberado à igreja, ao povo de Deus no Novo Testamento. Jesus diz, quando eu for, ele diz aqui no Evangelho de João, em outra passagem, quando eu for, enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, da parte do Pai, ele diz. Então, é com a morte de Jesus que o Espírito Santo mais plenamente passou a operar no meio da igreja do Senhor. O Espírito Santo opera muito mais plenamente hoje do que nos dias do Antigo Testamento. Não é nenhuma restrição do Espírito, mas é a maneira que a Trindade Santa decidiu operar em relação à salvação das pessoas, no Antigo e no Novo Testamento. É por isso que a confissão diz aqui que no Novo Testamento a liberdade nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus são muito maiores do que os crentes sob a lei participaram de modo ordinário no Antigo Testamento. Então, hoje, o Espírito opera com muito mais fluidez e liberdade do que nos dias do Antigo Testamento, né? Dos dias em que o povo de Deus estava sob a lei cerimonial, a lei civil ministrada ali à igreja naquela época, naquele momento específico, irmãos. Bem,
essa liberdade que nós temos em Cristo, liberdade do mal, como diz na primeira parte do parágrafo, e liberdade para Deus, para fazer o bem, para o amor, na segunda parte, é uma liberdade que é conquistada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nos é dada. Essa liberdade ela é uma dádiva, é um dom de Deus. Ela não pode ser, de forma alguma, menosprezada por nós, a Igreja do Senhor. Porque sem essa liberdade que nós temos em Cristo, sem essa ação poderosa do Senhor em nosso favor, jamais poderíamos nos achegar a Deus, jamais poderíamos nos aproximar de Deus, e jamais estaríamos livres das garras do diabo. Estaríamos presos a Satanás, ao mundo, estaríamos presos à sepultura, por um lado, e jamais teríamos acesso ao Senhor, à sua graça, ao seu Espírito. Então veja que a liberdade de Cristo Jesus, ela tem um duplo aspecto, um aspecto de liberdade negativa do mal e um aspecto de uma liberdade positiva, liberdade para o bem. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo. Irmãos, o nosso ponto é esse hoje. Não temos tanta coisa a apresentar além disso, né? O fato principal que deve nos dar maior alegria é saber que em Cristo nós somos livres. Há uma plena liberdade no povo de Deus. Uma plena liberdade. Então a gente poderia tratar aqui de quais são os limites dessa liberdade cristã. Que é um ponto interessante. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso ao longo desse capítulo 21. Né? Mas tem muita coisa interessante. Um dos pontos que eu quero que vocês lembrem é que todas as igrejas que impõem qualquer restrição aos cristãos, daquelas que dizem assim, não coma isso, é obrigado a fazer isso, você tem que seguir isso aqui, impondo obrigações em leis, em formas de leis, como não comer, se vestir de tal forma, todas estas coisas, elas, na verdade, elas não têm nenhum peso sobre a igreja. Cristo nos libertou destas imposições. Em Cristo nós somos livres. A carta de Paulo aos Gálatas é chamada Carta da Liberdade. Em Cristo nós somos livres, totalmente livres.